Lucas, já estamos transmitindo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando então hoje, né, esse dia muito importante para nós, em algumas considerações relacionadas ao Setembro Surdo. Então, esse mês de setembro, né, ele é um mês muito importante para toda a comunidade surda, pois nela a gente lembra de muitas datas importantes. Por exemplo, nos dias de 6 a 11 de setembro, é uma data que foi um período lamentável, mas que faz parte da história da comunidade surda, quando ocorreu o Congresso de Milão. Também temos o dia, nessa semana, de 20 a 26 de setembro, né, foi designado a Semana Internacional dos Surdos. Temos no dia 23 o Dia Internacional da Língua de Sinais. No dia 26 de setembro, o Dia Nacional dos Surdos, isso graças, né, à criação da primeira escola de surdos aqui no Brasil, o INES. E então, durante esse período do mês de setembro, é muito comum a gente fazermos algumas reflexões sobre todos esses passos, né? A gente pode dizer que a gente teve uma trajetória de grandes conquistas e ainda muito a se conquistar. Então, por esse motivo que a gente fez um convite especial ao Jorge Curtis, né, que tem um trabalho muito interessante que a gente aprecia muito, para que ele possa trazer algumas contribuições para nós, falando sobre um ponto que é sempre importante, que a gente tem avançado, mas que precisa cada dia mais ampliar, né, as atividades na relação das leis e as pessoas com surdez. Por isso, nós convidamos o Jorge Curtis para trazer a nós essa palestra, Direito da Comunidade Surda, Imersão nas Leis de Acessibilidade e Inclusão. Então, daremos a palavra ao Jorge. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, a Gabriele, que vai estar junto, né? A Gabriele, tradutora e intérprete. Eu queria primeiramente agradecer, né? Dizer que é muito importante realizar esse tipo de evento, né? A gente está passando pelo Setembro Azul, então é muito importante que a gente faça esses eventos, né? Traga essas informações a todos, né? E a gente vai fazer aqui uma troca, né? Eu vou trazer para vocês um pouco do trabalho que eu realizo, né? Então, eu sou professor, sou advogado, né? Meu nome é Jorge Curtis, esse aqui é o meu sinal. Ó, Gabriel, esse aqui é o meu sinal. Qual é o teu sinal, Gabriele? Ó, o sinal da Gabriele é esse aqui. Ah, que legal. Então, eu sou advogado e realizo um projeto que é o Advogado em Libras, né? Onde que eu trago, dentro desse projeto, eu tento trazer para a comunidade surda um pouco das leis, das atualizações desse mundo jurídico, né? Tudo que vem ocorrendo aí, né? Nesse âmbito, eu tento trazer para eles em Libras, né? De maneira acessível, para que a gente possa deixá-los, né, cada vez mais informados, para que o surdo, né, possa ser protagonista da sua história, né? Porque, como bem o Lucas disse, né, ainda há momentos de lutas, né, para que a comunidade surda consiga seu espaço, consiga trazer para esse mundo mais inclusão, mais acessibilidade, né, em todas as esferas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa esfera, assim, do mundo jurídico, né. Eu queria agradecer ao Giovanni, né, pelo convite, né, o pessoal da Assessoria da Diversidade, das Ações Afirmativas e Inclusão, a DAF, da Unipampa, né, o Núcleo de Inclusão, de Acessibilidade, a NINA, né,
e parabenizar a Unipampa por esse evento. Isso é muito importante. Eu acompanho, eu tenho essa luta, né, de trazer cada vez mais a inclusão para a comunidade surda, então eu vejo cada evento desse assim, me deixa muito feliz, porque eu acompanho também. Um agradecimento especial para a Gabriele Carrion, que vai estar junto, e também um abraço para a professora Josi Pilar. A Josi também é tradutora e intérprete, né? Então, pessoal, eu vou trazer para vocês um pouquinho. Vou falar um pouco mais devagar para ajudar a Gabriele também na tradução. Qualquer dúvida de sinais, porque o sinal no âmbito jurídico é muito difícil, é diferente, então eu vou ajudar, tá? Porque eu aprendi alguns, tem alguns que eu também não sei, né? É muito difícil, assim como a linguagem do âmbito jurídico, ela é muito difícil, é diferente. Os sinais também são difíceis, diferentes, então alguns sinais eu vou tentar ajudar a trazer. Tá bem? Combinado? Então vamos lá, pessoal. Como eu já falei para vocês, ali é o meu sinal, né? A minha apresentação do projeto Advogado em Libras. Hoje eu vou falar para vocês sobre os direitos da comunidade surda, né? A gente vai falar sobre as leis de acessibilidade, de inclusão. E eu sempre faço essa apresentação, né? Como eu já falei para vocês do projeto, né? O objetivo é trazer essas informações, essas compreensões das leis para a comunidade surda, né? Eu sou professor e sou advogado, eu sou especialista no direito das pessoas com deficiência, né? Então, eu atuo muito nessa área e esse mês é um mês muito emblemático. Ontem foi dia 21, né? O dia das pessoas com deficiência, então a gente precisa cada vez mais lutar e levantar essa bandeira para tentar mudar o panorama que a gente vem enfrentando, né? Então vou fazer assim um rápido histórico, vou trazer para vocês assim um histórico, né, só para vocês entenderem um pouco né, de como vem sendo essas lutas, né? Antigamente, né, a sobrevivência da pessoa com deficiência, né, nesses grupos assim, era muito difícil, né? Era quase impossível, né? Por quê? Porque o que acontecia, né? As comunidades, as tribos, né, como eram chamados, elas se desfaziam, né, das pessoas com deficiência, principalmente das crianças, né? Então, a maneira mais fácil, né, para se livrar, eles se desfaziam, né? Acabavam descartando. E nisso, né, na evolução, depois a gente vê aí o ano de 332 a.C. até o ano 30 na Roma Antiga, né, na Esparta, na Atenas, lá toda aquela época. O que acontece? Os nobres, né, o pessoal, ele tinha permissão para sacrificar as pessoas com deficiência, né? Então, é, era muito difícil. A pessoa com deficiência, ela realmente, ela sofria isso, né? Era descartada. Muitos eram lançados ao mar, né? E Atenas mudou um pouco, né? Eles eram amparados, eles eram protegidos lá, né, pela sociedade. Então vocês viam, né? Antigamente já tinha esse espectro de luta, né? Na Idade Média, né, que é o século V ao século XV, teve aí um grande nome que era o castigo de Deus, né, que as pessoas com deficiência e tal, elas sofriam isso, né? Então era muito complicado, né? Depois veio a influência da igreja, né? E veio aqueles princípios da caridade, aí onde é que foram criados os hospitais para tentar ajudar, né, toda essa população das pessoas com deficiência. E isso veio vindo, né? Veio trazendo toda uma melhoria, né? Depois a gente passou a ter uma visão mais humanística da coisa, né? Ao passar do tempo. Depois do século XIX, foram criados assim, como é que eu vou dizer para vocês, uma espécie de acolhimento às pessoas que sofreram,
né, durante a guerra, aos soldados, né, que tiveram parte amputada, que sofreram, né? Então foram criados alguns hospitais, alguns lares para isso, né? E começaram a dar mais visibilidade para as pessoas com deficiência, né? Em 1829 foi criado o Braille, né, para a comunidade cega, né, inclusive o Braille ganha o nome do seu criador, o Louis Braille, né, na França, ele adapta. E depois a gente passa a ter, né, no século XX, uma evolução contínua das coisas, né, onde que tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né. Depois, até em 1981, a ONU traz o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, né, até 2006, que tem a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa evolução histórica, ela é muito importante, né, para essa criação, né? E aí depois trazem aquelas definições, e uma delas é o que é a pessoa com deficiência, né, que todo mundo fala, né? Então, a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência traz lá no seu artigo 1º um breve conceito do que é, né, a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos a longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, né? Então, a partir dessas definições, né, trazem muita efetividade para a criação de leis, para a criação, né, de amparos às pessoas com deficiência. E no Brasil, vamos situar assim para a gente saber mais ou menos, né, como é que funciona, qual é a quantidade de pessoas. Vamos lá. Isso é bem conhecido. Vamos trocar. Entrou. Oi, como é que é o teu nome? Como é que é o nome que não está aparecendo ali? O Fernando. Aí, Fernando, qual é o teu sinal? Bom, Fernando. Perfeito. Tamo junto, Fernando. Então, o Fernando vai traduzir um pouco agora, né? Tem que ter um revezamento do tradutor e intérprete. Depois a gente vai falar das leis dos tradutores e intérpretes, que é muito importante. Obrigado, Fernando. Tamo juntos. Qualquer sinal aí, a gente está junto, que eu puder ajudar. E o sinal do mundo jurídico é difícil, eu já falei. Né? Então, vamos lá. Só para a gente situar, né? No Brasil, o que a gente tem, os números das pessoas com deficiência, né? E já alertando para a comunidade surda, esse é um censo de 2010 do IBGE, foi o último registrado, onde que existem mais ou menos 10 milhões de surdos pelo Brasil, né? E as pessoas com deficiência são 24% da população. Então, esse é um número que ficou muito marcado, né? A partir daí se fez alguns levantamentos para que a gente pudesse enxergar, né? Tem os cegos lá, que são 35 milhões da população. O pessoal que tem deficiência motora são 13 milhões, né? E o deficiente mental são 2,5 milhões. É muita gente. E a partir daí, né, a gente traz algumas estatísticas, né, que é importante. Uma delas é que 0,1% das crianças no mundo, nascem com uma deficiência auditiva severa e profunda. Então, esse levantamento é um levantamento mundial, realizada, né, com as estimativas, tudo pela ONU e chancelada pelos países, né, onde que traz essa informação que ela é impactante. Essa pesquisa foi realizada cerca de 2020, então faz pouco tempo que a gente calcula isso, né? E a estimativa de surdos no mundo é de 1,3 bilhão de pessoas. É muitos surdos espalhados pelo mundo, né? Trazendo no Brasil, né, a gente tem a estimativa ali, né, que equivale a 5
0,1% da população, né? A Organização Mundial de Saúde já atualiza que há a possibilidade de 28 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de problema auditivo, né? Isso confunde muito quem sabe Libras e quem é surdo pela idade, que vai passando o tempo, né? Então, há uma confusão ainda nesses dados, não deixa claro para nós, para que a gente possa ter essa ideia, né? Como eu falei para vocês, ó, né, no último dado do IBGE, em 2010, são 9,7 milhões. Hoje acredita-se que já rompeu essa barreira dos 10 milhões, né, de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, o que representa 9,7. E aqui no Rio Grande do Sul, né, para que a gente possa ter essa ideia assim, de mensurar, né, segundo esse dado do IBGE, no Rio Grande do Sul, são cerca de 617 mil pessoas com deficiência auditiva, né? Aí seguindo por quem? É Porto Alegre, né? Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, né? Que são as 4 cidades que possuem mais surdos, né, registrado nessa pesquisa. Então vocês veem, né? Porto Alegre, a capital, a estimativa de mais de 80 mil surdos, né? A população do Rio Grande do Sul é um pouquinho maior que a média do Brasil, né? São 5,7%, né? Então, são muitos surdos espalhados pelo Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente está aqui, né, junto com a Unipampa, para falar para a população, né, surda também um pouco sobre as leis. Depois tem a divisão ali, né, que a gente já falou antes, né, dos tipos de deficiência, né, no estado do Rio Grande do Sul. Aí tem a deficiência visual, né, a motora, a auditiva está em terceiro, os surdos estão em terceiro. O índice é maior nas mulheres, né? São 54%, quase 55% de mulheres, né, surdas. O restante são de 45%, é o que aponta essa pesquisa do IBGE. Ela é muito antiga, né? Provavelmente essa nova pesquisa do IBGE traga números, né? Mas enfim, vamos falar de leis, né? E é para isso que eu fui convidado. Então eu só trouxe para vocês um panorama e agora eu quero trazer para vocês um pouco das leis para que a gente possa entender, né? Então, eu recortei algumas leis assim que são importantes, né? Tem a lei de Libras, que a gente vai falar um pouquinho, né? A lei de Libras é muito importante. A LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, ela é a lei muito importante. Tem a lei dos tradutores e intérpretes, né? Do Fernando, que está aqui comigo, né? Depois a gente vai falar um pouco. E depois eu trago algumas leis assim, para que a gente possa discutir e eu possa trazer para vocês algumas novidades, né? Outras leis que são importantes nesse encaixe, né? Que muitas pessoas perguntam, como é que é o direito à saúde, como é que é a educação e o trabalho, né? Os surdos têm direito, como é que funciona, né? Aí eu explico sempre. Para tudo tem uma lei, né? Então, são muitas leis. Mas será que elas são aplicadas? Será? Fica a dúvida, né? Então, tem a lei de acesso à informação e à comunicação, né? A lei sobre direito à saúde, que depois a gente vai falar, né? Que são ações de prevenção. Será que funcionou durante a pandemia? Né? E também tem o direito à educação, que é muito importante, né? A comunidade surda cada vez mais ingressando nas universidades. Mas será que tem acessibilidade? Né? Direito ao trabalho, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho de cota, inclusão, né? Direito à cultura, né?
e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Depois eu vou explicar ele passo a passo, assim, para abrir um pouco o leque e trazer essas informações que são relevantes. E para isso eu vou começar assim falando rapidamente sobre o direito ao trabalho, né? Então o que acontece? Tem uma lei onde, de acordo com o artigo 93, né, todas as empresas elas são obrigadas a preencher uma cota, né, um cargo. E nisso há bastante dificuldade, bastante discussão, né? Porque as pessoas com deficiência elas ingressam nas empresas, muitos através de cotas, né? Sem elas é muito difícil, talvez muitos não teriam acesso, né, ao mercado de trabalho, enfim. Então, para isso que foram feitas as cotas. Mas será que elas servem? Como é que funciona hoje? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês também, né? Vou falar também de uma lei que passou já, uma lei rápida, que proibiram a demissão, né, das pessoas com deficiência, dos surdos durante a pandemia, né? Muitos até não sabiam, né? Então a lei ela durou ali de 6 de julho de 2020 até dezembro de 2020, né? De julho a dezembro. Então ficou proibida a demissão das pessoas com deficiência, né? E foi numa época bem alta da pandemia, a pandemia estava grave já, então muitas empresas mandavam embora e a partir das primeiras demissões acabavam sendo quem? As pessoas com deficiência, os surdos, enfim, em geral, né, acabaram perdendo seus empregos. Só que tinha uma lei que garantia isso, né, e poucas pessoas sabiam, assim, ela foi muito pouco divulgada, né, e eu vou trazer para vocês o que aconteceu nessas circunstâncias, né. Então, vou começar tudo isso falando sobre a Lei de Libras, né? A Lei de Libras, que completa 20 anos, né? A gente está no ano que ela completa 20 anos, em abril, ela fez essa data de 20 anos, só que ainda falta muito, né? E eu sempre gosto de trazer ali uma frase, né? Que sem língua não há expressão. Então, a gente precisa aplicar a Lei de Libras na sua íntegra, né? Ela é bem curtinha, né? Eu vou falar para vocês assim rapidamente, artigo por artigo, só para que a gente possa ter um entendimento, né? Ela foi criada para ser esse meio legal de comunicação, né? Assim como eu estou com o Fernando aqui, então, e também estava com a Gabriele, né? A gente está aqui transmitindo para vocês, eu estou falando e eles estão traduzindo, estão trazendo acessibilidade, né, para a comunidade surda. Se eu tivesse fazendo em Libras aqui, eles iam estar trazendo a voz, né, e para trazer também a inclusão, né. O que acontece? Essa lei ela veio para transformar, né, ela veio garantir à comunidade surda todos os acessos possíveis, né, a um bom entendimento, ao sistema linguístico, né, para entender as ideias, enfim. E nisso, né, os artigos dela, ela é uma lei bem curta, né, mas são bem importantes, né? O artigo primeiro lá, ele traz que a Libras ela é reconhecida como uma língua, né, como meio legal de comunicação e expressão, né? Então, o que acontece? A partir daí, ela se torna uma lei oficial da comunidade surda, né? E no artigo 2º ela já avança um pouco mais. Ela tem que ser garantia, né, por parte de todo o poder público, né, de todos os serviços públicos que a gente possa necessitar, que a comunidade surda também possa necessitar, onde que ela deve apoiar e difundir esse uso da Libras, né? Então, o ideal dela, né, é que todo serviço público tenha tradução em Libras, tenha um tradutor-intérprete, né, uma equipe para que possa atender. Será que isso existe? Será que tem isso? Fica a dúvida, né? A comunidade surda podia responder essa para nós. É muito difícil. Também, né,
muito importante, no artigo em seguida, traz que a Libras ela precisa ser também utilizada, né, nos tratamentos, nos atendimentos voltados para a saúde, na área da saúde, né? Então, ela deve respeitar, né, as normas legais e trazer esse atendimento e o tratamento adequado, né? E será? Aí eu trouxe um questionamento, né? Será que isso acontece nos hospitais? Será que existe tradutor e intérprete nos hospitais, né, nos postos de saúde? Será que isso funcionou durante a pandemia? Como é que os surdos ficaram sabendo que havia a pandemia de Covid, né, do coronavírus, né? Como é que ficaram sabendo, né? Será que tinha essas informações? Então falta muito, né? Além disso, né, ainda na lei de Libras, ela tenta garantir a inclusão, né, em alguns cursos, em especial no curso de fonoaudiologia e no de magistério, né? Então, para atingir os níveis superiores. Mas o restante dos cursos, né, administração, contabilidade, medicina, direito, entre outros, né, a disciplina de Libras ela acaba sendo optativa, né? Muitas vezes não aparece na grade curricular. Como é que a gente vai fazer para formar um profissional que seja acessível, né, que promova a inclusão, né? Então precisa de mais consciência quanto a isso, né? Eu sempre defendo que a Libras devia ser uma disciplina obrigatória, né? E às vezes não só uma, como duas, três, né? É uma língua que ela sempre tem novidades, ela está viva, né? Então, a gente que estuda sobre isso, que acompanha Libras, a gente sabe, eu estou sempre aprendendo, né? Cada vez que a gente vai estudar, vai ler alguma coisa ou assiste algo, estou sempre aprendendo Libras, né? Assim como hoje estou aprendendo aqui com o Fernando, com a Gabriele, né? Então, estou vendo eles sinalizarem para vocês e estou de olho aqui, estou aprendendo também. E aí a Libras, nessa lei de Libras, ela traz um parágrafo que é muito importante. Esse é importante porque ele já serviu de muitos argumentos, né? Até para a gente poder fazer cumprir essa lei. Então a língua, né, a Libras, ela não pode ser substituída pela modalidade escrita do português, né? Então imagina, uma pessoa surda vai ao banco, né? Agora a gente vai ter o revezamento. Então imagina, uma pessoa surda, ela vai ao banco. E aí a pessoa, né, o gerente do banco vai lá e escreve para ela e mostra. Olha, tu está entendendo? Olha aqui, assina aqui, faz esse empréstimo, ou essa conta e tal, né? Pode isso? Não. O ideal é que seja traduzido em livros para a pessoa poder entender. Muitas vezes, né, os surdos, assim, eles têm dificuldades com alguma palavra, né, com alguma compreensão, dependendo do contexto, né? Então precisa ser muito claro e para isso a lei traz, né, que a língua escrita não pode ser substituída, né? Então a Libras não pode ser substituída pelo português, né? Não pode, precisa ser Libras, né? Precisa ser esse atendimento. Isso, e essa lei está fazendo 20 anos. E a gente sabe que isso praticamente é difícil, né? Hoje a gente vê assim, um cenário diferente, mas ainda falta muito, né? Falta muita acessibilidade, falta muita inclusão, né? Principalmente nos órgãos públicos. Tá? Agora eu vou falar para vocês sobre outra lei, né? É a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, assim, ela é uma lei que ela trouxe algumas definições que é muito importante. É a lei número 13.146 de 2015. Ela é conhecida como LBI. Né? O que ela trouxe? Né? Em resumo, ela trouxe as condições de igualdade, né,
das pessoas com deficiência para tentar, né, vislumbrar, né, e ter mais inclusão, né, ter mais igualdade, ter mais acessibilidade, enfim. Nisso, a lei ela é dividida, e nesses moldes ela traz muito da igualdade, do atendimento prioritário, que é chave para as pessoas com deficiência, né? A inclusão delas no mercado de trabalho, né? Como é que é feito e tal. Então, a lei ela protege as pessoas com deficiência nesse âmbito, né? E isso a gente está falando de pouco tempo atrás, né? De 2015, vocês vejam aí, 7 anos, né? E essa lei faz cumprir. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês que ela promove a igualdade, né, no exercício dos direitos, da liberdade e principalmente na inclusão social. Ela é muito, muito importante nesse aspecto, porque os objetivos dela são esses, de trazer a igualdade e acessibilidade, né? Então, o que acontece? Hoje a gente precisa utilizar de algumas regras tecnológicas, né, a adoção de recursos para isso, para que a gente possa mudar esse cenário, né? Para que a pessoa surda, né, possa ser incluída de fato, né, no seu trabalho, né, no seu lazer, enfim. Para isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, na inclusão escolar, né? Nas escolas, existe hoje, até no Rio Grande do Sul, são 13 escolas, e tem uma que infelizmente está aí fechando e tal. Teve outra, já que é o Concórdia, que era uma escola particular que fechou também. O sinal do Concórdia é esse aqui, né? Fechou, né? Uma pena, o Concórdia fechou. Enfim, a gente tem outras escolas que são, né, específicas, né, para as pessoas, para as crianças surdas, né, para os adolescentes surdos, para os surdos estudarem. Mas, se não tiver na região, né, o surdo pode ingressar na escola, na universidade e tal, e ele tem o direito, né, o direito de ter a aula acessível de forma igual aos demais alunos, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o surdo ingressa na universidade, né? Ele tem que ter em todas as cadeiras, as disciplinas que ele for lá se matricular, ele tem que ter o tradutor e intérprete junto, né? E isso sem pagar nada a mais, né? Isso é direito, é um direito. Então, a universidade, a faculdade, né, que tiver o aluno surdo matriculado, ele pode exigir, né, que tenha um tradutor e intérprete acompanhando ele em todas as disciplinas que ele se matricular, né? Isso a gente vê, né, vem crescendo, vem cobrando. Muitas dizem, não, não tem, então tu não pode se matricular. Não, 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 não. É lei, é regra, né? É direito da pessoa surda, né? Então ela tem esse direito. Matriculou e junto ela vai ter o tradutor e intérprete acompanhando nessa disciplina, sem pagar nada mais, né? Também quando a gente fala em cultura, esporte, lazer, né? É necessário que os locais tenham esse formato acessível, né? Então, assim, é muito importante, né, para que promova isso, para romper essas barreiras que sempre tem, né, das atividades culturais e tal, que traga esse ambiente mais acessível, né? Mas vocês viram aí, né, na pandemia trouxe muitas lives lá de artistas famosos, cantores, e muito se apareceu a janelinha do tradutor e intérprete, né? Isso, eles apareceram muito, até chamaram bastante atenção, né, Gabriele? Tu concorda comigo? Fizeram bastante. Olha, a precursora disso foi uma das precursoras foi a Marília Mendonça, cantora até falecida, né? Mas ela foi uma que começou a trazer os tradutores e intérpretes para os shows. Depois a gente vê em todos hoje, a grande maioria tem, né? É muito difícil até shows que não tenham, né? Então até roubou a cena, chamou a atenção, né? Eu recordo aqui da Ivete Sangalo lá, que estava fazendo uma live,
e a tradutora intérprete dela roubou a cena, né? Porque ela dançava, ela fazia a tradução e a interpretação, né, daquele evento de uma forma brilhante, então acabou chamando a atenção, né? Até a Ivete parou o show, assim, a cantora, olhou para a janelinha e até mencionou de dar um beijo, né? Fez uns agradecimentos, assim, porque é muito importante, né? E isso, até pouco tempo, era novidade, só que se tornou, não é uma obrigação, né? Isso é um dever, né? De trazer esse formato acessível para a comunidade surda, né? Isso é muito importante, muito importante. Além disso, né, a gente fala tudo isso, por quê? Para que até a comunidade surda ela possa romper as barreiras, né, culturais, esportivas, de lazer, para que ele possa ter o seu protagonismo, para que o surdo possa ser o seu protagonista da sua história, né? Então, para que ele possa realizar, né, essa promoção de cultura de forma acessível, igualitária, né? Outra coisa importante que as pessoas às vezes se atentam. Hoje a gente conhece muito isso, né? Porque está expresso nas plaquinhas, né? Mas é o atendimento prioritário, né? Então a LBI trouxe isso, né, para as pessoas com deficiência, esse atendimento que é em qualquer âmbito, né? Tradicionalmente a gente conhece porque está lá nos mercados, né, nos bancos, na fila, com atendimento prioritário, na justiça, entre outros lugares, né, tem isso, né? Então, há pouco tempo atrás, esses lugares não se manifestavam, né? Traziam bom senso, né? Mas agora é lei, então a gente tem que cobrar isso, né? Mas eu vejo que isso anda acontecendo assim de uma forma bem razoável, até significante, né? E de forma positiva, né? Vem mudando, vem trazendo assim bons resultados, vem sendo respeitado esse critério, né, do atendimento prioritário. A outra coisa que é muito importante que a gente fala, e aqui eu vou fazer um recorte, né? Porque existe uma coisa que depois eu vou trazer para vocês, que é o capacitismo, né? Então, capacitismo. O sinal de capacitismo é esse aqui, ó. A gente faz com a mão aqui e faz com a outra assim. Isso, exatamente, a Gabriela está trazendo. E esse é o sinal de capacitismo. Eu aprendi agora há pouco também, com uma professora surda, e eu sempre gosto de trazer isso. Por quê? Porque a LBI ela traz algumas penalidades, né? Criminaliza essas condutas contra as pessoas com deficiência, né? Ainda mais com surdos, que eu vejo, escuto muitas reclamações, né, que eles acabam trazendo aqui. Então, ela acabou trazendo esse rol onde que trata sobre isso, né, sobre os direitos da liberdade. Então, o abandono, a descriminalização, né, tudo isso é penalizado. Ali tem as penas, ó, 6 meses a 3 anos de prisão, né? A conduta de praticar, induzir, incitar a discriminação também contra essas pessoas com deficiência, né? Também é crime, né? Outras que acontece muito, né, demasiadamente e tal, que são de se apropriar dos bens, de pensão, de benefícios, de remuneração, né? Também tem uma pena para isso, né? Então, a partir daí a gente faz, né, vê acontecer. Eu escuto muitas histórias, né, infelizmente, que às vezes a pessoa vai pedir um benefício e diz, não, já tens um benefício no teu nome, né? Mas como assim? Surpresa, né? Não, pois é, a tua família retirou. Não, mas como eu não sabia disso? Tá, pois é. Então, infelizmente, a gente tem muito isso, né? Falta ainda esse respeito à pessoa com deficiência, e isso hoje está tudo organizado na LBI, né, dessa forma que a gente possa penalizar quem cometer esse tipo de crime, né? Então, os surdos que tiverem que passarem por isso já saibam dessa informação, porque tem sim
e é crime, né, quem se aproveitar de certas situações. E já que eu falei em capacitismo, né, o capacitismo ele é isso, né? Então eu trouxe ali um conceito para que a gente possa entender, né, ficar muito mais claro, né? O capacitismo, na verdade, ele é pautado assim na construção social, onde que a gente, né, se baseia num corpo perfeito, né, como é o certo e tal. Isso é o normal, né? Isso não existe, né? Então, tudo que for diferente disso, né, acaba sofrendo algum tipo de descriminalização, né? E essa discriminação tem nome, isso é capacitismo, né? Precisam se respeitar, exatamente, o capacitismo é preciso respeitar todo uh, uh, essa condição, né? E o ser humano, infelizmente, a gente vê, né? Hoje a gente sofre muito com isso. Eu vejo, eu acompanho e tenho muitos relatos, né? Como é triste, é uma situação que vem ocorrendo demais. E isso agora é criminalizado. Então é importante que a gente passe adiante essa informação, que tragam, principalmente para as pessoas com deficiência, com surdos, né, que sofrem essa discriminação, que possam cobrar, né? Não aceite isso, isso é capacitismo. Outra coisa que trouxe a LBI, né, ela, a partir da Constituição Federal lá de 1988, lá atrás, ela trouxe algumas lutas e com isso também a LBI consegue implementar, né, e trazer para as pessoas com deficiência, aos surdos, né, também, alguns benefícios. Um deles é o conhecido que é o BPC. Ele não tem sinal, então o sinal dele é assim, ó, BPC mesmo, né? Então o BPC ele é um benefício de prestação continuada, né? De prestação continuada, onde que o surdo ele tem que respeitar as regras ali, ele tem direito a um salário mínimo por mês, né? Se ele estiver desempregado, né, não tiver uma renda, né, se a renda familiar dele for até 25% por pessoa, né, até 25% de um salário mínimo por pessoa, né, ele tem esse direito ao benefício, né? Então, esse benefício, inclusive, quem quiser dar uma olhada lá num dos canais do projeto Advogado em Libras, é um dos vídeos assim que as pessoas perguntam bastante, então tem lá, é só aproximar ali, ó, quem quiser olhar, tem o QR Code, né? Porque isso dá direito a eles a ter essa economia, né, um salário mínimo por mês, para que ele possa garantir essa renda mínima, né? Então, isso não é aposentadoria, que as pessoas perguntam. Isso é aposentadoria? Não. Dá direito à aposentadoria? Não. É diferente, é um benefício para ajudar, né? E precisa de vários caminhos para fazer isso, né? Um deles é a pessoa ir até o CRAS da sua cidade, né? O CRAS tem esse sinal aqui, as pessoas usam, é o CRAS da prefeitura da cidade. Ela vai lá e faz o cadastro único, né? Precisa fazer o cadastro único. E aí levar os seus documentos, preencher tudo, né? E depois solicitar o BPC junto ao INSS. O INSS que é o responsável, né, pelo pagamento do BPC. É de origem do governo federal, então vem de lá esse recurso. Outras dicas e direitos, né, que eu vou trazer para vocês aqui, além do BPC, são essas, né? Por exemplo, um concurso público, né, o surdo, ele tem direito, no mínimo, a 5% das vagas reservadas para o concurso público. Então, tem muito concurso público que acaba não fazendo isso, cria uma série de informações, assim, né, acaba não conhecendo a lei, e ela traz várias complicações, porque muitos concursos aí foram cancelados, muitos concursos
acabaram sendo prejudicados nesse caminho, né, depois dessas implementações da lei, porque não respeitavam essa regra, né? Outra coisa também, né, de 2 a 5% no mínimo das vagas reservadas nas empresas, né? Então, vai procurar trabalho, tem direito, inclusive está dentro dessa cota. A outra também dica é a isenção do imposto de renda, né? Os surdos que trabalham aí, que têm um imposto de renda descontado, né, pode solicitar, né, essa isenção. As matrículas, que nem a gente falou, né, nos cursos de colégio, né, na escola, lá no ensino médio e tal, e na universidade, são essas duas modalidades que tem que ter tradutor e intérprete, né? São essas duas que a gente traz que são obrigatórias, né? Outras coisas também, né, é muito importante que se diga, né, é fundamental, né, que há uma compreensão disso, né, que a pessoa surda ela pode dirigir, né? Tem muitos que perguntam, os surdos podem dirigir? Claro que podem, né? Então tem o CNH, lá tem o código específico, né, que combina com a sua perda auditiva, né, com a sua deficiência auditiva. E também os surdos têm direito ao passe livre intermunicipal, né? Se preencher dos requisitos, ele tem direito, né? E também tem uma nova lei, que é muito importante, é uma lei que foi regulamentada no finalzinho do ano passado, né? E agora se criou uma portaria para ela, agora em maio deste ano, que dá direito aos surdos a compra do automóvel zero, né? Pode comprar um automóvel zero com desconto do IPI. Então tem desconto do IPI de 30%. Então é verdade, pois é, muitos surdos, antes essa lei é aplicada às pessoas com deficiência, mas excluía a comunidade surda, né? Agora não, agora os surdos têm esse direito, né, de fazer essa compra com os 30% de desconto do IPI, né? Então é uma lei nova, uma informação muito nova, muitos estão pesquisando, perguntando, é verdade isso? Tem certeza? Sim, tem essa informação, ela é dada de extrema importância. Eu fiz até um vídeo lá nos canais também para explicar para o pessoal, né, essa informação, como funciona, né? Tudo isso é muito importante, porque são perguntas que fazem. Mas quando a gente fala, né, em Libras, fala nesse direito, tudo isso é especial para a comunidade surda, né? Inclusive, o meu trabalho é para que o surdo seja protagonista da sua história, né? Então, e vocês vejam, né? Os surdos, eles ganharam o mundo aí nesses últimos anos. A gente pode falar que a Libras, ela vem chamando muito atenção, e a língua de sinais, né, mundial. Por exemplo, aí eu trouxe o Oscar, né? O filme que ganhou o último Oscar é Coda, né? Aqui no Brasil foi No Ritmo do Coração, né? Mas é o Coda, é o nome dado à criança surda, né? Isso, é o Coda, é o sinal do Coda. Teve também o primeiro ator homem surdo a ganhar o Oscar, né? Então tá ali o Troy, ele foi o primeiro. A Marlene, ela já tinha ganhado um Oscar lá atrás, lá em 1985, 88, eu não recordo, né? Ela foi a primeira atriz surda a ganhar o Oscar. Então, olha a diferença de época, de tempo, né, que passou. Então, tem dois excelentes atores surdos, né? Que inclusive Coda, para quem não assistiu, recomendo, né? Muito legal, muito importante, muito bacana, traz muito sobre o contexto, né? Da comunidade surda, né? Também os desenhos, né? A animação para as crianças, enfim. Tem o primeiro desenho da surda, que é a Min e a Mãozinha, né? Min e a Mãozinha. Esse é um desenho muito legal, procurem lá nas plataformas. Também
O Mickey não ficou de fora, vocês vejam ali que ele já deu um live, né? O Mickey deu Eu Te Amo lá. E também a Turma da Mônica, que é bem conhecida, né, nos gibis aqui no Brasil, ela trouxe a Sueli. Olha ali a Sueli. A Sueli é essa que está fazendo aqui, ó, o sinal de Libras ali, né? E voltado até, foi lançado durante a Surdo Olimpíadas. Até a Surdo Olimpíadas é muito legal, né? A comunidade surda, ela não participa dos Jogos Olímpicos, né? Nem do Paralímpicos. Ela tem uma Olimpíadas só para a comunidade surda, que é a Surdo Olimpíadas. Inclusive, neste ano foi realizada em Caxias do Sul, né? Primeira vez na América Latina. Então, foi muito, muito, muito legal. Eu estive lá, participei, acompanhei, aprendi bastante lá. Eram 77 países, né? A maior delegação era a delegação da Ucrânia, né? Onde ganharam o maior número de medalhas, né? E o Brasil esteve lá representado, né, em todos os esportes, né? Os atletas surdos ganharam muitas medalhas, né? O Guima, nadador, ele ganhou de ouro. Olha, foi um momento assim muito festivo, né? Foi muito importante, até porque a gente também tem atletas profissionais surdos, né? Olha ali a Stephanie, ela é gaúcha, ela tá com a camisa do Palmeiras ali, e ela jogou o último Campeonato Brasileiro pela equipe do Palmeiras, né? Atleta profissional. Então isso é muito, muito importante, é muito emocionante. Eu tive o prazer de conhecer ela, né? Muito querida, ela falou um pouquinho da trajetória dela lá nas Olimpíadas. É uma pessoa muito carinhosa, muito querida, e não é fácil. Ela falou das barreiras que teve que enfrentar para chegar até lá, e ela conseguiu, né? Outra coisa também que vem acontecendo, né, nesses últimos meses, a Barbie lançou a primeira boneca, né, com deficiência auditiva, né? Então já vem nessa batida. Vocês podem ver assim que isso toma conta de tudo, né? E vem crescendo cada vez mais, né, essas informações. Mas, pessoal, mais importante ainda foi agora, né, essa época eleitoral, né? Então, as urnas eletrônicas vão ser completamente acessíveis, né? Além da audiodescrição, né, para os cegos. Então, o cego ele pode plugar ali o seu fone de ouvido, né, vai poder ouvir, né, em quem ele está votando, como é que vai funcionar. Vai ter também um tradutor-intérprete, né, na tela, né, vai ter na tela para acompanhar o voto, né. Muitos surdos falam, mas será que precisa? Será que não? Enfim, tá lá, vai ter esse atendimento, né? Eles estão tentando trazer essa inclusão, de certa forma, que seja bem importante, ainda mais nessa época eleitoral, né? E, pessoal, vou deixar aqui nas redes sociais, vou abrir para pergunta. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho, tá aí, ó, Advogado em Libras. Eu trago uns vídeos com informações, né? Trago algumas dicas. Tenho lá no Instagram, Facebook, né? E eu agradeço aqui. Agora eu fico aberto também para perguntas, né? Para a gente conversar, para que eu possa tentar ajudar vocês, né, a responder. Estou aqui junto com o Fernando, com a Gabriele, e também com o pessoal, com o Lucas, né? Se tiverem alguma dúvida, né? Mas aqui eu quero trazer também, além de tudo isso, né, a importância desse evento, né? E parabenizar a Unipampa por estar realizando esse Setembro Surdo, né? Trazendo informações para a comunidade surda, né? Essa troca, né, de experiência, essa troca, né, para que a gente possa cada vez mais ter um mundo mais acessível, um mundo mais né, inclusivo, para que possa se promover isso, né, e trazendo o surdo como protagonista aí da sua história, para que ele possa também nos dizer o que está faltando, o que a gente precisa aprimorar, né? Porque eu pincelei aqui para vocês um pouquinho das leis, né?
mas o que eu posso trazer assim para vocês de espécie de curiosidade que eu gostaria de falar são algumas histórias assim que eu vejo que acontece, né? Como faz falta. Eu vou dizer para vocês uma das coisas assim que eu tenho além disso outros projetos e um deles é uma central de Libras que a gente atende as mulheres surdas, né? Que são vítimas de violência. Então, durante a pandemia, é, é muito complicado. Durante a pandemia, muitos de nós, a gente ficou em casa, né? Naquele nosso ambiente fechado, aguardando as informações, se vai vir a vacina, tão esperada vacina, né? Eu já tomei as minhas 4 vacinas aqui. Mas e o pessoal? E as mulheres surdas, né? Muitas delas aqui, a gente teve um número bem acentuado, né? Foram mais de 120 atendimentos. Muitas delas sofreram violência doméstica. E a violência moral, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Então, foram agredidas pelos companheiros e a quem que elas puderam, né, pedir o socorro? Para quem que elas vão solicitar, né? Será que existe uma acessibilidade junto à polícia civil, à brigada militar, enfim, a todos, né? A gente precisa caminhar para uma melhor adequação disso, né? Para criar esses ambientes. Então, muitas delas não tinham a quem recorrer, né? E a gente tem um projeto onde que tem uma equipe de tradutoras e intérpretes, né, junto comigo, que a gente faz juntos todo esse acolhimento, esse atendimento. A gente viu o quão foi difícil, assim, né, me chamou muito a atenção, né, sobre os relatos, né, muitas mantidas ali sem poder sair de casa, sem pelo fator da pandemia, mas por isso já vivenciavam isso antes, né? Muitas já com 2, 3 filhos, né? Então falta, né? A gente sempre precisa ter um olhar, né, especial para isso, né? Para essa luta, para trazer, né, esse movimento, né? Então, infelizmente, hoje a gente não tem muitos recursos, né? Mas fica a dica aí para o pessoal que está nos vendo, nos assistindo, os alunos da Unipamp, o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? O que, que a gente pode fazer para ajudar nesse aspecto, né? Então, é uma das coisas assim que me chamaram muita atenção durante essa época de pandemia, né? A falta desse socorro, né, para as mulheres surdas, né? Como é que não se criou ainda um mecanismo para que elas possam ser atendidas, né, ajudadas? Né, Lucas? Falei bastante, desculpa, eu sou prolixo, eu vou falando lá. Não, excelente, agradece muito e foi muito bom essa contribuição, né, o resgate histórico que trouxe a respeito das pessoas com deficiência e todo esse aparato na parte da legislação que é muito importante a gente sempre ter em mente, né, porque eu achei interessante uma fala tua ali no início, que a gente tem a lei, agora a gente tem que fazer com que elas se tornem na prática, né, sejam acessíveis e às vezes uma boa parte da dificuldade de se colocar na prática é o desconhecimento do direito que a pessoa tem. Então, essa tua fala é muito importante para resgatar essas questões. Até em primeiro lugar a gente queria agradecer, claro, não vou citar todo o nome das pessoas presentes, mas a gente viu pessoas presentes da Fundação Bidarte, a Escola Polo dos Surdos aqui assistindo o evento, né? Professores surdos da nossa instituição, também representantes da comunidade surda, como o Dagoberto, estão presentes aqui, e com certeza essa contribuição foi muito importante, né, para que a gente possa aprender mais e continuar se desenvolvendo. Outro ponto interessante que na sua fala a gente está vendo em nossa instituição é a questão do atendimento dos intérpretes de Libras, que é uma luta muito importante, e a gente faz parte de um grupo também de coordenadores de inclusão que relatam a dificuldade, a garantia do atendimento dos intérpretes de Libras é uma das
prioridades do nosso entendimento, né? E a gente vê que nesse momento o atendimento ele está sendo direcionado a ser feito de maneira terceirizada ou temporária, né? Embora esse espaço que os surdos conquistaram não é temporário, né? Ele é permanente. Então a É gente verdade. acredita que seria muito importante, né, que se voltasse códigos de vagas para o concurso para intérpretes para garantir esse espaço e dar mais segurança nos atendimentos às pessoas surdas. Não, é verdade, e é importante, assim, até eu gostaria de falar um pouquinho, assim, só para contribuir, essa lei dos tradutores e intérpretes que regulariza essa profissão, ela já tem mais de 10 anos, né, a lei 12.319 de 2010, então ela vem regulamentar isso, traz o rodízio, como foi feito aqui, traz isso, e precisa-se, né, profissionalizar, né, dar espaços aos tradutores, né, que eles ocupem, mas que sejam concursos públicos não só na universidade, que tenham na polícia, que tenham em bancos, que tenham nos órgãos públicos em geral, para trazer esse acesso, né, essa inclusão. Ontem mesmo, não sei se vocês viram, mas o Banco do Brasil fez uma propaganda, lindíssima propaganda. Até eu ia trazer o vídeo para vocês, mas eu, tipo, não sei se tem tempo ou não, até eu ia mostrar para vocês, bonita propaganda, trouxe o Léo Vitorino, que é um surdo, que é influencer, né, muito legal, que mistura dança, sentimento, para dizer que as agências do Banco Brasil promovem a inclusão e acessibilidade. Aí eu, feliz, né, compartilhei o vídeo, vocês não sabem as mensagens que eu já recebi hoje aqui, né, o pessoal falando, é só mais um vídeo, é só mais uma propaganda, fui no banco, no meu banco, e olha que eu estou falando com vocês agora, é 10 da manhã, e o pessoal já mandou 3, 4 mensagens, eu já vi, olha, cheguei no meu banco, pedi a Libras, só tem a propaganda, deu, calma, gente, é preciso, e tá correto, né, o surdo ele tem que cobrar, né, a comunidade surda tem que cobrar isso, e o que acontece? Eu vejo aquela propaganda bonita, legal, eu quero ir lá e quero que traga, quero que seja atendido, pelo menos em livro, quero que tenha essa inclusão, essa acessibilidade, quero que o atendimento seja feito assim. Então falta muito, né? Eu vejo que tudo é muito bonito, mas na hora do vamos ver, falta, né? Existem inúmeras leis, né? Então, a gente precisa que tenham, né? Que se amplie isso, né? De certa forma, né? Porque leis a gente tem bastante, né? Entra governo, passa governo, são criadas leis, mas a gente precisa ver a efetividade disso, né? Esse quadro precisa melhorar, né? Até hoje eu só vejo assim que engatinha muito, né? Falta muito. Isso. É importante realmente essa efetivação. Gostaria também de agradecer a presença, eu estava vendo do pessoal do grupo Inclusive, né, que realiza um grande trabalho aqui na Unipam, e também tem uma pergunta da Franciele Brizola, né, a gente agradece a presença, relacionado ao amparo legal, as questões da participação plena da pessoa com deficiência nas decisões em torno do atendimento. Agradeço, Giovanni, por compartilhar com a gente a mensagem. Então, como prevê a LBI, né? Então, relacionado ao atendimento educacional especializado. Até eu vou aguardar, agradeço, Giovanni, pela fala, se puder reduzir, que aí a gente tem a presença do intérprete, obrigado. E aí, como mencionou ali, né, então ela ainda menciona que existem muitas contestações, né, sobre o nada sobre nós sem nós, e a realização legítima dessa atividade, né, então... Exatamente. Então, E essa pergunta, aquela pergunta foi feito, né, o nada sobre nós sem nós é muito importante, né? Em 2002, a Declaração de Madrid, na Espanha, ela trouxe esse lema na frase, né, nada sobre pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Né? O que adianta eu, ouvinte aqui, ficar falando em nome deles? Isso não tem graça, não vale, né? Eu só estou trazendo aqui recursos para que a gente possa fortalecer, que nem eu falei para vocês, o protagonismo do surdo. Isso que é importante, né? E quando eu vejo isso, a pergunta que foi feita anteriormente ali sobre qual é o contexto, né, da LBI nas decisões em torno do atendimento educacional especializado, isso está certo, está de forma.
Porque eu vejo o que acontece, muitas leis foram feitas sem ouvir o surdo, né, sem entender o surdo, o que ele passa, sem conversar com ele, sem saber o que ele pensa. Então, será que adianta? Será que é efetivo? Será que vale a pena? Né? Porque é muito fácil para nós ouvintes chegar aqui e falar, né, dar nossas ideias, o que a gente pensa, mas quem vive são eles. Né? O que acontece é com eles, não é conosco. E a gente está aqui para promover isso, que eles tenham espaço, tenham voz e tenham protagonismo, né? É isso que eu tenho. Até porque eu venho de uma família de surdos e vejo muito a batalha deles, né? Mas quem passa essas situações são os surdos, né? Então eu vejo que falta muito, né? Eles serem compreendidos, que eles possam expressar a sua vontade, até para alterar. E quando a gente fala na educação é a mesma coisa, né? Se criam mecanismos sem entender os surdos, né? Sem conversar com eles antes, para entender, ver se é viável ou não, se vale a pena ou não, né? Se isso vai ser útil para ele, porque se tomam decisões na base sem ouvir. Então, nada, como vale lá, nada sem nós, sobre nós, né? Então não tem como, tu não tem, né, nada sobre nós sem nós, não tem como tu fugir disso, porque essa declaração de 2002 de Madrid, ela veio como um marco triunfante, né? A partir dali, eu acho que o Sul ele ganha mais esse protagonismo e ele precisa disso, né? Precisa abrir espaços para ele participar, para que ele possa falar, trazer as suas ideias, né? Porque senão a gente fica só no cercadinho, né, desse mundo ouvinte e não muda nada. E também, professor Jorge, a gente agradece muito as suas contribuições, né, as falas, realmente a gente vai continuar meditando e refletindo em como a gente também, como instituição, pode colocar em prática esses aspectos, e é importante a gente continuar avançando nisso. É interessante também que as pessoas presentes já foi deixado, né, os contatos, caso seja necessário para algumas mais informações. Não sei se gostaria de deixar alguma última palavra a quem está nos assistindo. Primeiramente eu queria agradecer a vocês todos, a equipe de tradutores e intérpretes, né? Queria agradecer toda a equipe, foi muito legal, assim, né? Desde o convite aí, o Giovanni, né? A ti, Lucas, quero te agradecer também, né? A DAF, né? A Nina, Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, que é muito importante, ao Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, muito importante, está de parabéns ao Unipampa, por esses movimentos, né, de querer trazer e querer promover isso. Eu acho isso muito importante. Né? Contem comigo sempre que eu puder ajudar. Queria agradecer também em especial a Gabriele, que está aqui comigo, também ao Fernando, a professora Josi Pilar também, que foi uma das que entrou em contato comigo, muito amiga, né, uma querida, ela é tradutora e intérprete. Então, a minha contribuição, né, eu sempre falo, eu tenho esse projeto, que é o Advogado em Libras, a minha contribuição é trazer, né, para a comunidade surda um mundo muito mais inclusivo, muito mais acessível e fazer deles, com essas informações, protagonistas de sua história. Né? Então, isso é muito importante. Né? Eu quero que cada vez mais eles ocupem lugares que nunca antes foram ocupados, né? Que eles possam romper essas barreiras, possam, de certa forma, ilustrar, né? E ser protagonista de histórias vencedoras. Né? É isso. Tá certo, Lucas? Obrigado pelo convite, pela parceria aí. Contem sempre comigo e parabéns mesmo, Unipampa. Fico muito emocionado até do Rio Grande do Sul de participar com vocês aqui. Eu participei agora nessa semana de outras assim, e uma dos questionamentos que eu faço, que eu não vou fazer para vocês, que vocês já tiveram aqui, mas se a universidade tem algum núcleo, né, tem alguma assessoria e tal, e pasmem, Lucas, se eu for te dar a resposta, eu não quero deixar ninguém também constrangido, os outros quando eu converso, né, mas a grande maioria ainda não tem, né? Como faz falta, né? Como é importante isso. E sempre quando eu pergunto como é que é resolvido, eu disse, não, a gente chama o tradutor intérprete e põe lá, como se fosse isso a solução, né? Não, o negócio é mais, né? Precisa-se um bom ambiente também para o profissional tradutor intérprete, né?
Tem revezamento? Não tem? Como é que funciona, né? Existe alguma chance de concurso público logo adiante ali? Como é que vai funcionar e tal? E sem falar nos setores, às vezes eles anexam outro setor, tá junto com o setor de esportes, administração, lazer e acessibilidade, lá no cantinho, bem escondidinho, né? Então, parabéns mesmo à Unipampa, eu fico muito feliz por ser daqui, né? O gaúcho tem aquela coisa de bairrista, né? Mas eu fico muito feliz nessa oportunidade, nessa organização que vocês têm, né? De assessoria, de núcleos dentro da Unipampa, e isso aí mostra que é diferente, né? Que vocês estão fazendo já essa mudança de cenário, né? Estão promovendo de fato a inclusão, a acessibilidade, isso é muito legal, né? Muito obrigado, professor Jorge. Eu também faço dessas minhas palavras os agradecimentos, né? Sabe, quando a gente senta a pensar nesse evento, a Josi, uma grande importância para a contribuição do que está acontecendo hoje, a gente agradece ela. E também estamos nesse sentido, né? Caminhando para tentar fazer cada vez melhor a situação da inclusão em nossa instituição, e agradecemos porque realmente a sua fala foi de muita ajuda, e agradecemos por todo esse suporte que foi nos dado. Muito obrigado, e agradecemos também a todos que nos assistiram nesse evento. Um bom dia a todos. Valeu, pessoal.